eu tenho uma dúvida que é em relação a essa. Você falou que vocês costumam olhar mais para negócios digitais, né? Mas a verdade é que se você olhar para o índice da Bolsa Americana, o que mais mexe o próprio índice são esses negócios que você É, acabou de dizer que vocês sim. olham com mais cuidado. E eu vejo a gente entra naqueles momentos de discussão quando esses ativos estão muito hypados, digamos assim, né? Sim. Estão muito em alta, muito falados. A galera bate muito na tecla dos múltiplos, porque normalmente quando a gente está nesse ambiente de hype, Sim. esses múltiplos ficam muito esticados, digamos assim. Então, se pegar a Nvidia hoje, a depender do cálculo que você fizer, vai dar lá, sei lá, 32 vezes lucro, por exemplo. Uhum. Né? Que para muita gente que está acostumada a investir no Brasil, procurando esses múltiplos às vezes mais apertados, acaba se assustando, achando caro demais. Mas eu achei interessante porque teve gente que veio aqui dizer que não, que 32 vezes lucro para um negócio como esse, com tamanho crescimento e que talvez seja a base para uma mudança do mundo, né? 32 vezes lucro não é tão caro, até porque se a gente lembrar, a própria Amazon já chegou a negociar, sei lá, 200 vezes lucro, né? Eu queria saber para você, Pedro, assim, como investidor, como é que você olha para esse ambiente desses múltiplos, às vezes mais esticados, para uma bolsa americana que já subiu bastante? Se isso te preocupa de alguma forma, te deixa mais cauteloso e aí por isso talvez vocês estão aumentando mais o percentual em Brasil? Ou não? Você continua convicto e isso não te incomoda tanto porque de fato pode andar muito mais? A forma que eu lido é de 2022 para cá, acho que você poderia dizer que a gente passou por um processo de recuperação de múltiplos, tá? Então, a gente tinha uma bolsa americana barata em 22 e hoje eu acho que ela está num valor razoavelmente justo. Então, o que a gente tem que contar daqui para frente é que as empresas vão gerar o seu próprio retorno, crescendo. E como eu estava falando, a gente tem crescimentos esperados de lucro por ação. Eu falo lucro por ação porque eu levo em conta quanto que elas vão poder de recomprar de ação ao longo do caminho. Que isso faz parte da beleza dos negócios. Né? Como eles geram muito caixa, eles pegam esse caixa e recompram a ação e diminui o número de ações no mercado das próprias empresas. Então, com isso, o seu crescimento é melhor ainda como investidor. Quando a gente olha então esse crescimento por ação, nos parece muito bom para o múltiplo que a gente está pagando nos nossos portfólios. Só que esse tipo de confiança ele é muito particular, porque você tem que conhecer muito bem cada negócio que você está investindo para entender que trajetória de crescimento é essa e por que que daqui a 5 anos você vai poder olhar para aquele momento e falar, não, realmente essa empresa ainda tem mais não sei quantos anos de crescimento, portanto a saída vai ser no múltiplo ainda alto para que você tenha um bom retorno do seu investimento, que o que está sempre contando contra você é o fim dessa trajetória. Se o mercado enxerga que em algum momento esse negócio vai parar de crescer, o múltiplo tem que comprimir, vamos dizer, de 30 para 20 ou menos que isso, sabe? E esse processo pode ser muito doloroso para o seu retorno. Então, para você conseguir pagar, você tem que ter muita confiança na longevidade do crescimento. Em alguns negócios a gente consegue, mas são raros negócios. A gente não se vê como compradores de momentum ou compradores de crescimento. Nós nos vemos como investidores de valor. A gente quer comprar negócios excepcionais que estão negociando em patamares que a gente consegue comprar com muita margem de segurança, porque a qualidade do negócio vai nos recompensar pelo que a gente está pagando. Então, a gente toma muito cuidado para não apostar em coisas que a gente tem dificuldade de compreender. Você mencionou a Nvidia. A gente tem um enorme respeito pela empresa. Só que eu não consigo hoje fazer conta e dizer que essa trajetória poxa, realmente vai nos recompensar. Pode ser que recompense de sobra, tá? Só que isso é uma questão nossa, da nossa capacidade de julgar as coisas sobre esse setor da Nvidia, que é o setor de semicondutores, e sobre essa dinâmica toda de crescimento de capex de AI, de investimento em capital fixo em AI, que na nossa forma de enxergar mercado é difícil de antecipar, ou difícil de projetar na precisão. A gente coloca meio pouco na caixa do difícil demais pra gente. Mas esse ponto que você tocou é bem interessante, porque às vezes eu fico pensando assim, né, fazendo um compilado de tudo que a gente conversa aqui, mas dá a impressão de que a gente está no começo de um ciclo de inteligência artificial e Certo. que a aplicação disso nos negócios,
me parece ainda incipiente, ainda está começando a escalar. Tanto é que aquele ponto que você já até trouxe, né, sobre a dúvida em relação ao Google ser um perdedor ou um vencedor dessa corrida, eu acho que vem muito daí, né? Sim. Eles estão atrasados, né? Sendo Sim. que a gente está no começo de um ciclo, as coisas ainda estão... Isso não aumenta o grau de dificuldade para você como investidor de olhar para esses negócios e tentar prever para onde que as coisas vão de fato? Sem falar que essas empresas agora que normalmente cresciam sem precisar de muito CAPEX, estão indo para ter muito CAPEX, né, em data center. A minha forma de ver é, a gente está passando pelo início desse processo e todas essas empresas, as grandes empresas de tecnologia, estão falando a gente não pode ficar de fora. Todas elas geram muito caixa e têm muito caixa no balanço. Então, é questão de sobrevivência. No livrinho de história de empresas de tecnologia, existem vários casos de disrupção pelo incumbente que falou, isso daí não vai dar em nada. Então, todos eles falam, não, vai dar sim, vamos investir. Só que eles estão, na minha visão, criando capacidade ociosa. Estão criando capacidade e margem de segurança operacional. E para isso estão empregando bilhões, dezenas de bilhões de dólares em chips, em data centers, para ter capacidade de absorver a demanda quando ela vier. Só que a demanda tem crescido em patamares razoavelmente lentos até agora. A receita gerada por AI ainda é muito pequena frente ao CAPEX que está sendo feito, o investimento sendo feito. E em algum momento essas empresas vão falar, olha, eu acho que a gente tem capacidade suficiente para o que a gente consegue vislumbrar de demanda. E aí a gente não sabe exatamente que ponto vai ser esse. Pode ser que tenha que investir muito mais para isso acontecer, pode ser que a gente já tenha investido bastante. É difícil dizer. E especialmente quando você já antecipa uma trajetória longa de investimento. Você não está hoje, o mercado não está esperando que seja 1 ano de investimento forte, está projetando alguns anos de investimento forte. Então, eu vejo a NVIDIA, por exemplo, se beneficiando desse primeiro surto de comportamento. Mas vão ter várias outras ondas que vão acontecer em seguida de negócios se beneficiando de AI, no emprego de AI, de forma a melhorar seus negócios, melhorar seus produtos, cortar custos. Eu tenho me interessado mais em ver quem são os falsos perdedores de AI, quem são as empresas que são silenciosamente beneficiadas, mas ainda não entraram muito no radar. Então, eu acho que no final, o trabalho do investidor é você encontrar aonde as coisas não estão bem precificadas também, a qualidade não bem precificada. Então, é um pouco por isso que a gente também não tenta insistir demais no tema de NVIDIA, apesar de respeitar muito a empresa. E até o case, assim, eu acho que a empresa é fenomenal e tudo pode acontecer.